Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem bons desse Brasil dantes muito mais varonil. E hoje, eu não vou avaliar nenhuma nova boa e barata, não vou submeter nenhuma cerveja à bênção do meu ereto cajadão e tampouco ao extermínio do meu poderoso marretão. Hoje vai ser aquele episódio onde eu tomo uma cerveja que já conhecida, que eu já falei aqui, no caso hoje é a cerveja Ribeirão, achei o latão dela de 473, já está até na caneca, por R$ 2,99. E hoje, então, é o episódio da série Cerveja na Caneca. O Ratinho tem o café no bule, eu tenho a cerveja na caneca. E no caso hoje, a cerveja é na bate-caneca. Estou até vestido a caráter. O assunto que eu resolvi falar hoje, não tenho propriedade para falar dele. Já li muito quadrinho, faz muito tempo que eu não leio, não tenho muita propriedade, mas vou me arriscar. Que é justamente a coisa do Batman, E por quê? Bom, eu, de novo, estou com a tal da depressão, uma desgraça essa doença. É uma doença em que você aprende a se defender dela de uma maneira e ela se esgueira e se infiltra de outra. Você aprende a controlá-la de uma maneira, ela rompe o seu cerco por outro flanco. É uma doença insidiosa, subrepetícia, petista, eu diria até. Geralmente as pessoas, quando passam por esses períodos de depressão, períodos sombrios, elas se dedicam, tentam se dedicar a atividades alegres, festivas, para combater isso dali. Mas comigo isso não dá certo. Isso não dá certo. Imagina só, eu deprimido, por exemplo, num rodízio de churrasco num domingão, uma churrascaria cheia de gente, todo mundo alegre, e lá no palco, tocando música ao vivo, lá o Barão da Pisadinha. Não dá. Ou então num clube, um parque aquático, eu, com esse meu físico apolíneo, só de sunguinha, escorregando, toboágua abaixo, e do meu lado passando assim uma orca de maiô. Também não dá pra mim, meu amigo? E, por exemplo, aniversário de crente, louvando o Senhor, não dá. Então coisa festiva pra mim só piora. Comigo, apesar de eu não acreditar muito nessa coisa da homeopatia, o meu humor, o meu ânimo, ele funciona, acho que um pouco assim. Eu tenho que combater o semelhante com o semelhante. Então, tempos sombrios, filmes, leituras, atividades sombrias. Por isso eu resolvi abrir o meu baú e reler algumas coisas do Batman. Fazia muito tempo que eu não relia o Batman, dos personagens mais assim divulgados, tirando esses mais undergrounds, esses conhecidos, o Batman talvez seja o personagem mais sombrio que tenha. Apesar de que, no inconsciente coletivo, para as pessoas que não são muito íntimas dos quadrinhos, o Batman ele aparece como um cara alegre, colorido, esfuziante. Isso realmente houve uma época em que aconteceu, em que o Batman ficou todo arco-irizado. Mas na verdade não. O Batman ele nasceu sombrio. Ele foi criado em 1939, Bob Kane e Bill Finger, e ele é um cara que se veste de morcego, é um bilionário. O cara pode ter o que quiser, pode viajar para o lugar do mundo que quiser, pode ter a mulher que quiser, e o cara preferia se vestir de morcego e ir atrás de bandido à noite. Você vê que um cara desse não é normal. É um cara taciturno, não tem jeito. E o Batman dessa época, vou dar uma talagada aqui, pra ir molhando a boca, ele não era exatamente esse super-herói bonzinho que existe hoje, esse modelo. O cara matava. Já na primeira história dele, o caso do Sindicato dos Químicos, se não me engano, ele mata um cara. Ele empurra o cara pelo parapeito lá e o cara cai dentro de um tanque de ácido, alguma coisa assim. Ele andava armado. E não era com batirangue, com spray repelente de tubarão, não, era pistola. Ele passava fogo realmente no pessoal. Era um cara sombrio. E até porque ele foi criado em 39, que fazia o que aí? 10 anos, da quebra da Bolsa Americana, da Grande Depressão. Não sei se 10 anos depois da quebra, em 29, se a economia americana já estava nos eixos ou voltando, mas ainda que tivesse, em 10 anos havia ainda muitos traumas da Grande Depressão. Muitos fantasmas, muita gente se matou, desemprego, fome, etc. Então era um tempo sombrio. O Batman nasceu sombrio. Esse colorido dele, essa mais luz que talvez tenha sido jogada com ele, eu creio que começou, não conheço muito a história do Batman,
Eu sei do Batman do final da década de 70 até começo de 2000. Nesse período eu conheço bem a cronologia do Batman. Antes e depois disso, né, eu só posso supor algumas coisas, inferir, né, e torcer para não estar errando muito. Esse colorido que o Batman começou a ganhar com o tempo, né, por conta de certas contingências, de certas conjunturas, que acho que nem sempre foram propositais, foi acontecendo. Creio que começou um pouco depois, na década de 40. Pelo que dizem, que eu já li, o Bob Kane e o Bill Finger, né, os criadores do Batman, eles não eram assim, grandes roteiristas, né, não eram grandes escritores, eles não tinham grandes ideias. Então eles chamaram um outro roteirista, o Jerry Robson, para auxiliar. E esse Jerry Robson, que me parece, começou a trazer ali um pouco mais de cor. Ele criou o Alfred, nada mais nada menos que o Alfred, que já era um apaziguador do morcego. Uma espécie de uma consciência, um grilo falante, que dava um pouco mais de humanidade para ele. Ele já não era aquele cara assim solitário, ele tinha o Alfred ali para, né, dar uma ponderada na coisa. Criou o Coringa, roxo, verde, todo coloridão, e criou também o Dick Grayson, o Robin, tá? Que também de sombrio não tinha nada, né? Vermelho, amarelo, etc. Então acho que na minha visão, a partir do Jerry Robson, que o Batman começou a ganhar um pouco mais de cor, começou a sair um pouco mais desse sombrio. Tiraram lá a vela, o lampião da Batcaverna e colocaram o globo espelhado da discoteca. Mais ou menos isso aí. E por conta do Robin também, uma outra coisa que me parece, houve uma enorme profusão disso, depois do Robin, de efebos. Todo super-herói tinha o seu efebo. Né? O efebo era aquela figura do grego, né? Era aquele rapazinho, adolescente ainda, imberbe, né? E que fazia às vezes de mulherzinha do mestre. O general, ele tinha lá o soldado lá, que era o aprendiz dele, o pajem, o escudeiro, sei lá, e ele se deleitava. O cara era até casado, porque ele tinha que dar filhos para o estado, aquela coisa toda. Mas ele se lambuzava a noite inteira, como diz o Chico, era com um efebo. Ou então, o filósofo tinha lá o seu pupilo, também passava ali a vara. E essa relação, ela era socialmente aceita, né? Desde que houvesse essa relação mestre e aprendiz. Aí ela era aceita. Ou seja, tinha viadagem, mas havia regras. Não podia ser essa bagunça toda. E o herói americano, o super-herói americano, ele tem muito a ver com o herói grego. É o mesmo modelo. Né? Então começaram a aparecer esses efebos. O Batman teve o Robin, o Aquaman, o Aqualad, o Flash, o Kid Flash, o Arqueiro Verde, o Ricardito, e até a Mulher Maravilha arrumaram uma efeba para ela, né? A Dona Troia, a Moça Maravilha, que aí já fica mais interessante, né? Sai ali a briga das espadas espartanas e entra ali um bate-bife, um rala-coco, um cola-velcro, aí já fica muito mais interessante. Mas enfim, e com isso, o Batman ele foi humanizando, né? Ele foi perdendo aquela coisa do cara mais soturno, né? Os vilões começaram a ficar mais coloridos, apareceu depois o Pinguim, o Charada. No começo ele combatia gangsters, né? Criminosos comuns, com cicatrizes, carrancudos. E os personagens, então o universo do Batman começou a ficar mais colorido. Passou algum tempo ali, década de 50, talvez até em parte motivado por essa coisa desses efebos que todo herói tinha, esses aprendizes, veio lá um filho da puta, um psicólogo alemão, Friedman, alguma coisa, não esqueço o nome desse cara. Em 50 e pouco, 3, 4, ele lançou um livro chamado A Sedução dos Inocentes, em que ele postulava que toda a delinquência juvenil da época, né, da juventude americana, toda a degeneração moral, comportamental, sexual, estava ligada diretamente aos quadrinhos, aos exemplos dados aos quadrinhos. E ele usava ali, ele tirava, como se diz hoje, tirava de contexto certas cenas dos quadrinhos para utilizar isso, que induzia a meninada a usar droga, induzia a coisa da homossexualidade. Ele pegava quadrinhos onde o Batman e o Robin, como Bruce Wayne e Dick Grayson, dormiam na mesma cama, essas coisas assim, né? Então, e com esse livro, a censura caiu pesada em cima dos quadrinhos.
Né? As editoras não queriam se arriscar mais. Na década de 50 tinha o tal do senador McCarthy, nos Estados Unidos, na época do macartismo, né? Foi uma época que o pessoal chama de caça às bruxas, que era um combate ao comunismo, justificado, todo combate ao comunismo para mim é sempre justificado, mas que havia o outro lado dessa censura braba. E os quadrinhos passaram, principalmente depois do lançamento do livro desse sujeito, a serem muito monitorados, muito vigiados. Foi criado, inclusive, um selo de aprovação. Se a história passava por um grupo de censores e ela não recebesse esse selo de aprovação, que iria estampado na capa do gibi, essa história não saía. Aí que foi, realmente, que os personagens se tornaram completos imbecis, né? Infantilizados. Os argumentos, eles foram jogados ao mais absoluto nível de debilidade mental. As editoras não queriam se arriscar a não terem as suas histórias aprovadas, a ficar no prejuízo. Então aí começou a aparecer essas coisas, Liga da Justiça, Super Amigos, né? Esse tipo de coisa, tá? Por conta dessa censura, dessa perseguição. E para coroar a coisa, né? Década de 60, um pouquinho depois, surgiu o tal do seriado, que acho que é de onde a maioria das pessoas ainda tem ideia do Batman, né? Aquele seriado em que o Batman ele nem é mais cinza, muito menos azul, ele é um roxo, quase que um lilás, né? E é uma palhaçada, né? O seriado caiu na mão de um cara para ser feito, que odiava super-heróis. Ele fez um piloto todo esculhambado para que a televisão desistisse da série, para que ele não tivesse que trabalhar com super-heróis. Só que o piloto foi um sucesso e o cara foi obrigado a fazer mais algumas temporadas. Bom, quando que o Batman começou a migrar de volta ao sombrio? Quando que ele começou a sair desse inferno púrpura, desse purgatório fúcsia, em direção novamente à escuridão? Muitos pensam também, aí já quem tem alguma relação com o quadrinho, que o Frank Miller foi o responsável por isso, né? Não foi. Foi uma dupla, né, de grandes quadrinistas, o Daniel New, nos argumentos, e o Neil Adams, desenho clássico, o cara sabia de anatomia, o cara era um espetáculo, que pegou o Batman na década de 70. Foram esses dois caras que resgataram o Batman, né, desse mundo colorido, desse mundo de unicórnios, e trouxe ele de volta para o mundo de onde o Batman talvez nunca deveria ter saído, do mistério. Havia muitos elementos sobrenaturais, e principalmente, o que mais essa dupla, Daniel New e Adams, explorou no Batman, foi a característica de detetive dele. Porque o Batman não tem superpoder, né? Ele não voa, ele não é super forte, nada. A grande força dele é aqui, né? É o Sherlock Holmes, é o detetive. E as histórias voltaram a ser histórias assim muito detetivescas, né? Havia elementos de mistério, de sobrenatural, tá? A mansão dos mistérios e a casa dos segredos, o Caim e Abel, que o Neil Gaiman depois aproveita no Sandman, né? E o Batman voltou a ser esse cara mais sombrio. E em seguida, depois, veio o Frank Miller. Então, assim, de uma forma bem grosseira, o Bob Kane e o Bill Finger foram os criadores, né? Os pais biológicos, digamos assim. O Neil Adams e o Daniel New foram os mentores, aqueles que educaram o menino para a vida. E o Frank Miller é o tio que leva o moleque na zona, que também é muito importante, né? Mas foi com o Frank Miller, justamente, nessa publicação aqui, ó, de 86, 7 no Brasil, essa aqui, que o Batman voltou a ser o Cavaleiro das Trevas. E para mim, até hoje, essa é a melhor história do Batman, tá? Eu tenho ainda a versão original, publicada pela Abril, tá, em 86, 87, né? E realmente é a melhor história que poderia haver do Batman para mim, tá? Depois disso, que ele voltou a ser o Cavaleiro das Trevas, as editoras do mercado perceberam que esse filão do lado mais sombrio dele podia dar grana e começaram a investir nisso, né? Depois do Cavaleiro das Trevas, o Batman talvez tenha sido o personagem que tenha tido mais releituras, reinterpretações, que tenha passado pela mão dos mais diferentes tipos de argumentistas e desenhistas, das mais diferentes vertentes, né? O personagem que talvez tenha ganho mais assim minisséries, edições especiais, pelo menos na década de 90, né? Claro, sem alterar a cronologia oficial. Essas histórias especiais, elas eram feitas
no que eles chamam na DC de Elseworld. Seria um outro mundo, um mundo paralelo. Tá? Então, nisso, os roteiristas eles tinham como trabalhar melhor esse lado sombrio em situações que não iriam alterar ali a linha do tempo oficial do Batman. Um que eu gosto muito do Batman é esse aqui, ó. Do Elseworld, que é o Gotham City, 1889. Esse aqui nada mais nada menos, o Jack Stripador, ele migra de Londres para Gotham City para começar a matar a putada lá. E o Batman tem que confrontar ele. Sombrio, nessa época que a iluminação das ruas era a gás, quase nada pode ser mais sombrio do que isso. E o desenhista, o Mike Mignola. Difícil você imaginar alguém mais adequado também. Né? E surgiram várias outras séries. Peguei algumas aqui, o Batman Predador, né? Já a coisa começa a ficar meio Batman e Drácula, Kelly Jones, muito bom. Algumas minisséries, alguns contos, que nem o Xamã, por exemplo, que foi o primeiro, né, desse arco de mundo paralelo, onde o Batman estava ainda, o Bruce Wayne, né? Ele estava ainda em preparação para ser o Batman, e ele viaja para fazer uma imersão lá, espiritual, e ele descobre, né, pasmem, que o totem dele, o totem animal, é um morcego. Né? Mas, boa. Uma história boa. Separei algumas outras aqui também. Né? Uma muito boa que também explora esse lado sombrio, essa série Batman, O Dia das Bruxas. Né? Do Tim Sale, né? O desenhista Tim Sale. Também é um... Né? Explora bem as coisas do terror, né, do sobrenatural. Tem muito sobrenatural nessa série. Uma série muito boa também. Né? Uma outra que eu acho legal também, essa graphic novel, O Filho do Demônio. É uma arte muito, muito boa, né? E que no final sugere que o Batman tenha tido um filho com a filha do Ra's al Ghul, a Talia. Essa gostosa aqui da capa. Né? No final simplesmente sugere, aparece um molequinho no colo aqui. Não sei se isso hoje, se esse moleque cresceu, se é filho dele ou não fiquei sabendo, mas é uma interessante também. Dessas séries todas, depois do Cavaleiro das Trevas, uma das que eu mais gosto e é pouco falada, o Messias. O Messias, o argumento é do Jim Starlin. O Jim Starlin ele é mais conhecido pelas histórias, pelas odisseias cósmicas dele. Toda essa saga do Thanos, Cruzada Infinita, Desafio Infinito, Abismo Infinito, a Manopla do Infinito, a Joia do Infinito, é tudo do Jim Starlin. Né? Ele já trabalhou um pouco com o Surfista Prateado também, muito com o Capitão Marvel na década de 70, então a especialidade dele é a coisa cósmica, mas ele se arriscou nisso aqui. E ficou muito boa. Esse Messias aqui, ele traz muito elemento do Cavaleiro das Trevas, elementos gráficos do Cavaleiro das Trevas. Basicamente é o seguinte, tem lá um diácono, tal do Blackfire, ele funda uma seita nos subterrâneos de Gotham, no esgoto, e começa a desaparecer gente. O Batman, ele vai para os esgotos, ele é capturado, e o Blackfire, ele imprime ao Batman a maior derrota que o Batman já teve, na minha opinião. Tá? O Batman já, no Cavaleiro das Trevas, tomou um cacete do líder da gangue mutante, tá? Mas depois foi revidor. O Bane quebrou a coluna dele, mas até aí é o seguinte, cacete físico. Tá? É muito improvável que alguém ganhe uma luta do Batman, vença o Batman no combate. É muito improvável, mas não é possível. Né? Ele não tem super força. Falei aqui, ele não tem esqueleto de adamantio. Então, se pega um cara, massa bruta tudo, pega ele num dia meio ruim, meio gripado, meio com Covid, ele apanha, né? Como apanha dos dois. Agora, o Blackfire quebrou o Batman onde ele é mais forte, no espírito, na cabeça. Ele foi capturado e o Blackfire conseguiu converter ele à seita. Uma combinação, né, de tortura, privação de alimento, de água, administração de certas drogas, e o Batman quebrou, foi quebrado o espírito, ele passou a ser um fiel ao Blackfire. Claro, depois ele se recuperou, deu um cacete no cara e etc. Né? Aqui, ó. Por exemplo, aqui é quando ele vê a luz. Olha lá, ele enxerga o Blackfire como um deus. Quebrou a mente do Batman. Foi o maior cacete que o Batman já levou. Né? Uma coluna quebrada não é nada comparada com isso aqui. Depois, é claro,
né? Já mais para frente ele enfrenta o Blackfire numa arena na frente dos fiéis, bem ao estilo quando ele revida da Gangue Mutante, é cheio de referências ao Cavaleiro das Trevas, né? E um recurso que é muito utilizado também é esse aqui, né? O da TV, isso aqui usa direto. Mas o Messias, dessas minisséries assim, o povo fala pouco, essa é muito legal, tá? Porque o Batman foi derrotado onde ele é mais forte, na mente. E para encerrar, não, tem uma muito bonita aqui ainda, essa aqui é um espetáculo, tá? O Grant Morrison e Dave McQueen, que é o Asilo Arkham, de 89, né? Olha lá. A arte é um espetáculo, a história é boa, não é ruim não, né? Mas a arte é uma coisa assim realmente do outro mundo. O Dave McQueen, que fez também a Orquídea Negra, é um troço fantástico. Esse aqui é de 89, publicação no Brasil, Asilo Arkham. E para encerrar essa coisa do sombrio, tem uma série que eu gosto muito, né? Que é Batman Preto e Branco. Essa Batman Preto e Branco foram 4 edições, histórias muito curtas, 5, 6 páginas cada história. Cada uma do roteirista, cada uma do desenhista. Os mais diferentes estilos possíveis, né? Tem o Brian Boland, tá? São histórias curtinhas, curtíssimas. Olha lá. São vários estilos de preto e branco, levando o Batman de volta realmente ao sombrio, de onde ele nunca devia ter saído. São histórias curtas, né? Aquela história que muitas vezes ela não se fecha em si, né? E uma coisa interessante assim, que quando a gente pensa em preto e branco, a gente pensa muito mais no preto do que no branco. Mas é possível fazer preto e branco usando branco. O mestre Walt Simmons, né, um dos grandes quadrinistas, tem uma história dele que é quase... Não está nesse aqui, eu vou achar aqui, estou com tempo mesmo. Essa aqui, ó. Ele cria uma história que é muito mais branca do que preto, em preto e branco, né? Fica muito, muito interessante. Aqui, ó, pegar mais um, ó. Tá, então são diversos estilos de preto e branco. Essa capa do Frank Miller, no estilo já mais Sin City. Essa contracapa do Moebius. Deixa eu ver se tem alguma aqui que compensa. Do mestre Kubert, Joe Kubert, pai do Adam Kubert, todo o clã Kubert, né? Então, é uma série muito boa, tem muitos argumentos bons, tem até um Bill Sienkiewicz, que é um lugar aqui, não consegui achar, tem o Simon Bisley, enfim, né? Que é a volta do Batman aí definitivamente ao sombrio, né? Não sei se ficou bom, né? Não sei se era... falei muita besteira, né? Se falei muita coisa errada, mas a ideia era hoje, era tomar uma, né? Já conhecida, volto a dizer, cerveja Ribeirão, R$ 2,99 no Paulistão, e bater um papo sobre alguma coisa que eu sei mais ou menos, né? E quando puder de novo aí eu volto, tá? Aliás, essa camiseta aqui, ela é de 1989, eu tinha 22 anos, hoje estou com 58 quase. Veja só, e ela ainda me serve. Essa camiseta, ela é oficial, tem aqui a inscrição da DC, 1989, e ela foi lançada no ano em que o Tim Burton fez o filme Batman, em 1989. Eu comprei ela na época, guardei, uso apenas em ocasiões especiais, tá? Então é isso, meu amigo. Hoje não tem marretão, hoje não tem nada, tem só cerveja mesmo. Até mais.